Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal TV Iraxá Educa. Eu sou a professora Nadi e hoje, para o 9º ano, a gente vai continuar falando e aprofundando um pouquinho mais sobre o assunto que é textos verbais e textos não verbais. Então, vamos recordar um pouquinho, olha só. Quando a gente falou na aula passada do que era texto, a gente foi buscar a origem lá na etimologia, né? Então, o que significa a palavra texto? Né? Na sua origem é o ato de tecer, entrelaçar, construir, sobrepor. E é isso que a gente faz, né, com o texto. A gente coloca ali várias palavras, né, sobrepõe essas palavras, esses sentidos, essas imagens, né, e vai construindo aí o que a gente chama de texto. Então, vamos lá. Me ajuda aí com esse primeiro joguinho para a gente falar um pouquinho mais dos conceitos da aula passada. Vamos lá? Bom, então vamos lá, olha só. Texto é uma produção verbal ou não verbal, que se constitui com algum código no intuito de comunicar algo a alguém em determinado tempo e espaço. Então, esse foi um dos conceitos que a gente viu na aula passada. O do texto se completa, então o sentido do texto, né, a gente falou muito disso também, se completa no momento da interação por meio das estratégias de criação do autor e interpretação do leitor, né? Então essa é a visão mais moderna que a gente tem de texto, né? Não é um texto pronto, fechado, acabado. Depende das possíveis leituras, né, que essa pessoa que está recebendo essa informação vai fazer, certo? Vamos lá, continuando então com a aula de hoje. Bom, olha só, também da aula passada nós falamos que existem textos que são de linguagem verbal e não verbal, e ainda textos de linguagem mista, que são aqueles textos que combinam as duas coisas. Textos de linguagem verbal são aqueles que utilizam as palavras para a gente se comunicar. Essas palavras podem ser ditas, né, orais ou escritas. É o que a gente encontra nos artigos científicos, artigos de opinião, cartas de reclamação, carta de solicitação, nas revistas, nos livros, né? E também temos a linguagem não verbal, que vai usar outros elementos para que essa comunicação aconteça, elementos que são diferentes das palavras. Então pode ser o som, pode ser a cor, a forma, as imagens, os gestos, né, expressões faciais, que é o que acontece, por exemplo, com o semáforo, né? Eu não tenho nenhuma palavra aqui, mas existe uma comunicação, né? Eu sei o que a luz vermelha significa, a luz amarela, a luz verde. Quando eu tenho aqui, né, o cigarro, o desenho do cigarro, o símbolo do cigarro cortado, eu entendo que é proibido, né? Esse símbolo quer dizer proibido. Proibido o quê? Fumar. Quando o juiz pega o cartão vermelho, né, e mostra para o jogador, ele nem precisa falar nada, né? O jogador entende que ele foi expulso, que ele teve um ato que não foi adequado. Então, são maneiras que a gente utiliza para se comunicar e que não necessariamente eu preciso de palavras. Então, isso se trata da linguagem não verbal. Olha só, a linguagem não verbal ela pode estar presente nos quadrinhos também. Olha só que bacana, que eu tenho uma sequência de imagens, mas eu não tenho nenhuma palavra. Então, como que a gente pode interpretar? Olha só, o Cascão estava gritando de dor aqui, ó, parece que ele machucou a perna, ele começou a gritar mais ainda, o Cebolinha percebeu, né, saiu correndo, voltou com o kit de primeiros socorros, aí a gente cria uma expectativa, né, que ele vai fazer um curativo aqui, mas na verdade ele pega o esparadrapo e tampa aqui a boca do Cascão para ele parar de gritar, né. Mas como que a gente fez essa interpretação, né? Precisou de alguma palavra? Não, essa sequência de imagens comunicou. Então, é uma estratégia bem interessante, né? Olha só essa outra estratégia aqui. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais. Olha, eu tenho uma mulher limpando, ela tá pequenininha, de repente ela vai limpando mais, ela vai aparecendo mais, ó. É como se fosse aquele recurso do cinema, né? Que eu vou dando zoom na câmera, ó. Ela faz mais coisa, aparece um pouquinho mais, aí ela pega no armário uma garrafa, depois ela pega uma cadeira e vai aproximando um pouquinho mais, e aí ela vai lá fora, ó. Ela ficou o tempo todo limpando a casa, cuidando da casa, e ela vai servir o marido. O marido já estava até na posição, já sentado, esperando a cadeira, né? Esperando aí a garrafa aí, o remédio dele, né? Não sei o que tem aí. Mas, enfim, essa sequência nos comunicou, né? A importância dessa mulher que vai crescendo, né? Ela vai cuidando da casa, ela tem um papel tão importante, né? Que o marido espera que ela faça por ele, né? Então, espera que ela chegue, né? Até ele para fazer o que ele precisa. Então, também é uma sequência de imagens aqui, né? De quadrinhos, e pode haver também outras interpretações. A linguagem mista é aquela que vai combinar, né? A linguagem que é verbal, das palavras escritas ou orais, com a linguagem não verbal, através de gestos, símbolos, sons.
Então, utiliza mais de um tipo de linguagem, né? Geralmente imagens combinadas com o texto. Isso a gente vê muito acontecer em entrevistas, reportagens, né? Que acrescentam elementos visuais ao texto, textos publicitários, filmes, séries, quadrinhos, como esse que a gente acabou de analisar. Olha só, e a linguagem mista, né? Do mesmo jeito que a gente tem alguns símbolos, né, do trânsito aí, placas de trânsito, sinalização, que a gente só tem símbolos, observa essa aqui, ó, né, essa de cima. Mas ela é complementada por uma escrita, ó. Então, se eu vejo isso aqui, eu entendo, né, travessia de pedestres, né, uma área escolar, eles estão com as pastinhas aqui, né. Mas olha só, aqui está escrito, né, zona escolar a 25 metros. E aqui eu tenho escrito a palavra, né, pare. Então, eu tenho aqui a linguagem mista. Dentro da linguagem mista, ela vem para a gente ajudar a interpretar textos não verbais ou mistos e envolve as seguintes operações. Então, eu preciso analisar, explicar, identificar, comparar. E esse tipo de texto, né, ele exige muita sensibilidade da nossa parte, que às vezes a gente vai precisar de analisar gestos, expressões fisionômicas, expressão facial, as cores, né, comunicam também, se tiver algum som, né, alguma melodia, tem algum conhecimento prévio, né, que eu preciso ativar, ou algum conhecimento que está subentendido ali nas entrelinhas, né, não está explícito. Então, esse tipo de linguagem, ele exige, né, uma dedicação maior do leitor para que a gente consiga entender. Olha só, outro texto de linguagem mista aqui, né? Esse quadrinho, ele comunica através da sequência de imagens, mas eu também preciso da leitura do texto para que eu compreenda. Olha só, aqui eu tenho o seninho. Puxa vida, não consigo me concentrar para estudar. Está faltando alguma coisa, o que será? Aí ele tem uma ideia, né? Esse símbolo da lâmpadazinha é o símbolo da ideia. Aqui eu tenho uma onomatopeia, ó, vrum, vrum, né? O barulho do motor. Então, a gente sabe que o Senna, né, foi um grande automobilista brasileiro, né, que gostava do barulho aí da aceleração, né, da Fórmula 1. E aí o Seninha, né, ele se concentra melhor quando ele tem esse barulho do motor. E aqui eu preciso de um conhecimento prévio, né, eu preciso saber quem foi o Senna, para que eu entenda esse quadrinho. Não basta eu interpretar só a sequência de imagens e o que está escrito. Eu preciso de ter o conhecimento, saber quem foi o Senna, saber quem é o Seninha, para eu entender, né, o que essa tirinha quis comunicar. Vamos lá, mais um joguinho para a gente praticar um pouquinho mais sobre linguagem verbal, não verbal, linguagem mista. Vamos lá? Bom, vamos lá. Pergunta 1. Qual que é o tipo de linguagem? Olha só, eu tenho uma tirinha da Mafalda, adoro a Mafalda. O que você está recortando do jornal, mamãe? Uma receita. De coisa gostosa? Sopa de peixe. Bom, aí ela fica nervosa, olha a expressão facial dela de raiva. Abaixo a liberdade de imprensa, né? Então ela não gostou da mãe ter recortado a receita do jornal, né? Quis acabar aí com a liberdade de imprensa para eles não publicarem mais receita de coisas que ela não gosta, né? Olha só, então qual que é o tipo de linguagem aqui que eu uso? Eu preciso das imagens, mas eu preciso também da palavra, do que está escrito para que eu compreenda, né? Então, linguagem mista. E aqui também eu preciso de um conhecimento prévio, né? O que é essa liberdade de imprensa, né, que ela está falando aí, para eu conseguir entender o humor dessa tirinha. Segunda pergunta, qual que é o tipo de linguagem? Olha só a construção aqui, né, desse quadrinho do Homem-Aranha, é só uma sequência, né, de imagens. Então, aqui eu tenho uma linguagem que é não verbal. E o semáforo, que não tem nada escrito, né? Que as luzes vão piscando e a gente entende o que a gente deve fazer, né? Se você é um motorista, a luz é vermelha, você tem que parar, né? A luz amarela, atenção, a luz vermelha me permite seguir. Então, qual que é o tipo de linguagem aqui? Também é o não verbal, certo? Eu tenho uma comunicação através de cores. Qual que é o tipo de linguagem? Poeminha com saudade de mim mesmo. Quando eu morrer, vão lamentar minha ausência. Bagatela para compensar o presente, em que ninguém dá por ela. Olha só, e aí continua, né? Então, aqui é só escrito, né? Eu tenho um texto que é a palavra escrita. Então, uma linguagem só verbal, não tem nenhuma ilustração. Qual que é esse tipo de linguagem aqui? Quer me namorar? Né? Então, eu preciso da imagem também, né? Olha a cara dela, não sei se ela vai aceitar, parece que ela foi pega de surpresa. Então, aqui eu tenho uma linguagem que também é mista. E aqui, esse símbolozinho, o que você entende? Não precisa escrever mais nada, né? Você sabe que é aí o símbolozinho do sinal, né, na internet, então não verbal. Muito bom, vamos lá, continuando com a aula de hoje. Bom, e que tal agora a gente aprofundar um pouquinho mais? Trouxe outros exemplos para a gente falar da linguagem verbal, da linguagem não verbal e da linguagem mista. Vamos lá? Bom, vamos lá. Então, o primeiro cartoon aqui para a gente analisar. No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais,
próprias da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Bom, vamos analisar, né? Na aula passada a gente abordou um pouquinho esse cartoon aqui, né? Olha só que interessante, eu tenho pessoas, né, que passam umas pelas outras, parece que não se importam, né, umas com as outras, não olham umas para as outras, não se enxergam. Observe as cores, né? Elas estão destoando aqui, né? Preto, branco, uma que é um pouquinho mais escura. E eu tenho aqui uns balõezinhos de pensamento, né? O que cada uma delas está pensando? E o conjunto desses pensamentos, né, me traz a palavra solidão. Então, cada um está com um pedacinho, né? E todos estão se sentindo sós, ó, todos estão nessa solidão. Então, a separação dessas palavras, né, em balões distintos contribui para expressar principalmente a ideia da dificuldade de conexão entre as pessoas, a ideia de aceleração da vida na contemporaneidade, a ideia de desconhecimento das possibilidades de diálogo ou a ideia de desencontro de pensamento sobre um assunto. Acho que a dificuldade, né, das pessoas de se comunicarem, né, todas muito sozinhas, né, de se conectarem, aí, de se enxergarem, né, de se verem, se ajudarem. Bom, esse aqui, né, apareceu na aula de hoje, é uma sequência bem interessante, que a gente tem a mulher que começa limpando, né, um pedacinho, e ela vai se tornando maior, é como se a câmera, né, fosse dando um zoom aí, ela vai limpando mais, limpa mais um pouquinho, né, vai mais para frente, e aí ela pega aqui, né, uma garrafa, que a gente não sabe bem o que é, né, e ela pega também uma cadeira e ela vai lá para fora e, ó, o marido está esperando, né, que ela faça tudo, né, ela limpou toda a casa, né, ela foi ficando maior, foi limpando toda a casa, foi aparecendo mais, e o marido estava lá esperando ela trazer, inclusive a cadeira, ó, ele já está sentado aqui na posição, mas não tem a cadeira, ele estava esperando que ela levasse para ele lá fora. Então, essa associação da linguagem artística do cinema com o movimento e como instrumento da câmera é garantida pelo procedimento do cartunista demonstrado a seguir. Na letra A, ressaltar o trabalho com a vassoura para sugerir a ação. Ou letra B, ampliar a imagem da mulher para indicar aproximação. Letra C, destacar a figura da cadeira para indicar sua importância. Ou letra D, apresentar a sombra dos personagens para sugerir veracidade. Essa ampliação, né? Como se ele estivesse querendo mostrar o zoom, né, da câmera do cinema aí na mulher. Bom, uma tirinha do Garfield para a gente analisar agora. Então, olha só, o Garfield estava lá de boa, né, resolveu ir para a rede, deitou, ele nem gosta de tirar uma soneca. Chegou o John, que é o dono dele, né, e fez assim, fora, né, olha o dedinho. Está escrito aqui fora, né, se ele pudesse, né, só destacar o dedinho fazendo assim, a gente já ia entender, né, dá o fora. E aí ele pega o livro, deita ali, fica de boa, né, o Garfield olhando, o Garfield pega, dá uma unhada aqui embaixo da rede, ó, e aí ele cai lá, fica preso, né, na rede, ou seja, eu não vou deitar, mas também não vou te deixar deitar, né, você também não vai usufruir, também não vou te dar sossego. Então, o que a gente pode entender aqui, ó, dessa sequência aqui, né, de imagens? E também da parte escrita, né? Eu tenho uma onomatopeia aqui, né, que eu não posso deixar de falar, que nos ajuda a entender que ele arranhou aqui, né, com a unha para abrir a rede aí, né, para o dono dele ficar preso. Letra A, a linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha? Será que essas partes aqui escritas, as onomatopeias, são a parte principal para que a gente consiga entender a tirinha? B, o uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. Será que está dispensado, né, tudo isso aqui? Letra C, o uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Eu acho que sim, né, complementa bem aqui as onomatopeias, o fora, né? E letra D, a sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. Sim, né, essa sequência, né, das imagens aqui garante a compreensão. Fora dessa sequência, provavelmente a gente não entenderia. Então, a gente tem aqui, né, a letra C, uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal para o entendimento da tirinha. Sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar. Então, vamos lá, o que está errado? Linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, colaboram para o entendimento do texto. Isso mesmo, né? A gente acabou de ver um exemplo disso. B, a linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da escrita. Bom, acho que tem alguma coisa que não está legal aí, né? Letra C, são utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo. Ok.
A linguagem não verbal é a que utiliza qualquer código que não seja palavra, ok. Enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer a comunicação. Isso também está certo, né? Então, o problema realmente é aqui na letra B. Bom, agora uma interpretação de gráfico, né? Gráfico a gente tem aqui a questão do visual, né? Esse gráfico aqui de pizza que a gente chama, né? Para a gente visualizar melhor essa porcentagem. E também temos informações, né? Números, a parte escrita que nos ajuda. Então, ó, o aumento no número de casamentos entre 2003 e 2008, entre pessoas acima de 60 anos. Então, nesse período, o número de casamentos entre pessoas acima de 60 anos subiu 44%. Na população brasileira subiu 28%. Quer dizer que o número de casamentos entre as pessoas acima de 60 anos subiu mais, né, do que na população brasileira como um todo. Cadê os professores de matemática para me ajudarem a interpretar aí? Vamos lá. E um fator determinante é que cada vez mais pessoas nessa idade estão no mercado de trabalho, o que lhes garante a independência financeira necessária para o matrimônio. Olha só, então uma informação que vem para justificar, né, a outra, para completar a outra. Então, população com mais de 60 anos no mercado de trabalho. Em 2003, só 31% das pessoas com mais de 60 anos estavam trabalhando, né? E hoje, no momento, né, que foi coletado esse dado, 38%. Ou seja, mais pessoas no mercado de trabalho acima de 60 anos e, consequentemente, mais pessoas se casando, né? Até porque tem essa independência financeira que é necessária para o matrimônio. Então, os gráficos, eles são exemplos de utilização simultânea das linguagens verbal e não verbal. É preciso analisar as duas ocorrências para compreender o texto. Então, vamos lá agora para a questão. Nos gráficos, os elementos visuais e os elementos textuais são fundamentais para o entendimento total da mensagem transmitida. No gráfico em questão, a linguagem verbal e a linguagem não verbal têm como intenção mostrar ao leitor que, letra A, o número de casamentos entre as pessoas acima de 60 anos diminui em um período de 5 anos. Então, na verdade, a gente, né, percebeu que aumentou. O número de pessoas acima de 60 anos que estão inseridas no mercado de trabalho é proporcionalmente inverso à quantidade de pessoas que se casam nessa faixa etária. Não, na verdade, né, aumentou o número de pessoas acima de 60 no mercado de trabalho e aumentou o número de matrimônios também, entre pessoas acima de 60. Então, não é proporcionalmente inverso, não. C. Apresenta dados para o leitor que comprovam o aumento no número de casamentos entre pessoas acima de 60 anos, ok, assim como o aumento da inserção de pessoas acima de 60 anos no mercado de trabalho, ok também, né? Esses gráficos nos dão essas informações. Letra D. Apresenta a preocupação com a diminuição no número de casamentos entre pessoas de várias faixas etárias da população brasileira, assim como a dificuldade dessas pessoas para conseguir emprego no mercado de trabalho, não, né? E realmente não está de acordo. Então, essa aqui é a opção adequada. E aí, acertou tudo? Deu certo? Gostou? Então, vamos continuar aí e finalizar a aula de hoje. Bom, então essa foi mais uma videoaula de português do nosso canal TV Araxá Educa. Hoje nós falamos, né, de textos e analisamos um pouquinho mais alguns textos, né, de linguagem verbal, não verbal e de linguagem mista. Espero que você tenha aprendido um pouquinho, espero que você tenha recordado alguns conteúdos e espero que essas videoaulas estejam te ajudando aí no seu dia a dia, na sua sala de aula, na sua vivência e te espero também na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!